E aí, pessoal, tudo bem? Neste sábado, o Toronto Raptors venceu o Milwaukee Bucks e fechou a série final da Conferência Leste da NBA por 4-2. Com isso, vai enfrentar o Golden State Warriors na decisão do basquete. O Golden State Warriors é favoritíssimo aí, conquistou 3 títulos nos últimos 4 anos e é candidatíssimo a conquistar o 4º nos últimos 5 anos. De qualquer forma, aí o Toronto Raptors chega à sua primeira final da NBA, a primeira final de um time canadense na NBA, né? O Toronto Huskies, e o que já faliu, já fechou. E o Vancouver Grizzlies, que se mudou para Memphis, também nunca chegaram. E nem levanta a questão aí, por que os times do Canadá não são mais competitivos nas ligas americanas? Porque isso é uma coisa muito comum ali, os times do Canadá sofrendo. No beisebol, os únicos títulos são do Toronto Blue Jays em 92 e em 93. Na NBA, como acabei de falar, nunca chegou numa final. E no hockey, na National Hockey League, que o Canadá é uma potência, um título não vem desde 93 com o Montreal Canadiens. O Montreal é o maior campeão com 25 títulos, o Toronto Maple Leafs tem o segundo maior campeão com 13, mas um time do Canadá não ganha desde 93, já fazem 26 anos, e nesses 26 anos, só 5 vezes um time canadense chegou à final. Então nem a chegada desses eles têm conseguido, né? Foram 2 vezes com o Vancouver Canucks, uma vez com o Ottawa Senators, uma com o Calgary Flames e uma com o Edmonton Oilers. Então o Canadá não tem conseguido ser competitivo aí constantemente. Um pensamento às vezes muito comum aí para essa fraqueza dos times canadenses, a falta de competitividade dos times canadenses nas ligas americanas, é que os canadenses não gostam tanto dos esportes. Tirando o hockey, os canadenses não gostam tanto dos outros esportes quanto os americanos. Isso é uma meia verdade, né? Ainda que no geral da população o basquete seja muito mais popular nos Estados Unidos do que no Canadá, e seja muito mais popular, o beisebol seja muito mais popular nos Estados Unidos do que no Canadá, há gente suficiente apoiando esses 2 times para que esses times pudessem ser competitivos com times americanos, porque a cidade de Toronto é a 4ª maior cidade da América do Norte. Se a gente considerar que a cidade do México, que é a maior cidade da América do Norte, não tem times em ligas americanas, Toronto é a 3ª maior cidade com times em ligas americanas, atrás só de Nova York e de Los Angeles. Se nós considerarmos a região metropolitana, que é até uma conta mais verdadeira, Toronto cai para 6º lugar, é ultrapassado por Chicago, Dallas e Houston, mas ainda assim é a 6ª maior cidade, maior metrópole da América do Norte, entre as cidades que têm times em ligas americanas, aí novamente excluindo a cidade do México. Então tem mercado ali, tem gente suficiente para dar dinheiro para esse time, né? Para fazer esse time despertar interesse do público e até motivar seus jogadores. Além disso, o Toronto Blue Jays, por exemplo, tem a 2ª maior média de público de uma temporada na história da Major League Baseball, com quase 50 mil pessoas por jogo lá nos anos 90. Então tinha gente para burro nos estádios do Blue Jays. A outra questão que reforça a posição dos times canadenses é que, em questão de mídia, por exemplo, o Canadá inteiro tende a torcer pelos times. No caso de Blue Jays e Raptors, que são os únicos times do Canadá nas ligas, o Canadá inteiro tende a torcer. Claro que tem muito canadense que acaba torcendo por um time de alguma cidade americana que seja mais próxima a Toronto, mas no geral há muito apoio aos times do Canadá. Então audiência de TV, retorno para patrocinador, exposição da marca do patrocinador vem. Não dá para dizer que não há interesse em volta daqueles times. No final das contas, mesmo que menos gente proporcionalmente goste do beisebol e do Toronto Blue Jays do que gosta do que gosta de beisebol nos Estados Unidos, ainda é mais gente apoiando o Blue Jays do que apoiando o Kansas City Royals ou o Tampa Bay Rays, no caso do beisebol. É mais gente apoiando o Toronto Raptors do que o Oklahoma City Thunder, que é um time de uma cidade pequena dos Estados Unidos, do que o Sacramento Kings, que o Utah Jazz, que o New Orleans Pelicans ou que o Charlotte Hornets. Então dá para ser competitivo aí com o cenário canadense, pelo menos neste ponto de vista de popularidade do esporte, gente que goste do time. Mas o problema é que existem algumas particularidades que tornam o cenário do Canadá um pouco diferente, e parece coisa que a gente aqui à distância não sente tão bem, porque parece que tudo é meio a mesma coisa. Os países são enormes, ricos, são países muito amigos, mas tem diferenças, né? Algumas diferenças são específicas de cada liga,
tá? Para hockey, para beisebol e para basquete. Eu não estou contando futebol americano, porque não há times canadenses no futebol americano, né? O Canadá tem sua própria liga, a CFL, que é uma liga de futebol canadense, que é outro esporte, é bem parecido com o futebol americano, mas tecnicamente é outro esporte. Bom, primeiro então falar das questões gerais ali que acho que valem para todos os times, em todas as ligas. Há três questões importantes ali que atrapalham um pouco o dia a dia de um time canadense. Primeiro, que eles trabalham numa outra moeda. Né? Eles trabalham no dólar canadense, não no dólar americano. Mas os salários são fixados em dólar americano. O teto salarial é fixado em dólar americano, ainda que possa haver ajustes em relação a algumas questões ali para uns times do Canadá, é tudo feito em dólar americano. Então, quando o dólar canadense está forte em relação ao dólar americano, os times do Canadá têm mais dinheiro em caixa. Quando o dólar canadense desvaloriza, eles perdem dinheiro, ou então os donos dos clubes têm que compensar isso botando mais dinheiro ali para compensar isso. Por exemplo, o salário de um jogador que ganha, sei lá, 10 milhões de dólares americanos, quando o dólar canadense cai, o salário do jogador continua sendo de 10 milhões. Só que o time do Canadá, que vende direito de TV, fecha acordo de patrocínio, vende ingresso, vende camisa em dólar canadense, ele vai ter vai ter um prejuízo, porque ele vai começar a ganhar menos em dólar americano. O faturamento dele em dólar americano vai valer menos. Vai ter que compensar ali. Ou seja, o planejamento econômico dos times canadenses fica sendo um pouco mais complicado e, além disso, pode exigir alguns sacrifícios ali dos donos dos times. E eles nem sempre estão dispostos a isso. A segunda questão é fiscal. O Canadá cobra mais impostos no dia a dia que os Estados Unidos. O Canadá é um país com um estado de bem-estar mais consolidado que os Estados Unidos, por exemplo. Muita coisa é serviço público no Canadá. Então, por isso, muito mais imposto. Por isso, jogadores para jogarem no Canadá, se um time canadense, lá, o Toronto Raptors, oferece 10 milhões para um jogador e o Milwaukee Bucks oferece 10 milhões para o jogador, 10 milhões bruto, o jogador vai para onde? Vai para o Milwaukee. Em Milwaukee ele vai ganhar mais, porque o leão do imposto de renda vai comer menos o salário dele. Então o que acontece? O time canadense, na verdade, muitas vezes tem que oferecer um salário maior, porque o líquido do final para o jogador vai ser equivalente ao líquido que seria de uma proposta de um time americano, porque no Canadá cobra mais imposto. Então, os times canadenses também têm que sofrer com isso. Além de ter um planejamento financeiro um pouquinho mais complicado por causa dessa flutuação cambial, eles muitas vezes têm que pagar os salários um pouco maiores para compensar a diferença do regime tributário de cada país. Uma terceira questão que não é tão forte assim, mas acaba se manifestando em casos pontuais, sobretudo para Toronto Raptors e para Toronto Blue Jays, que são os únicos times canadenses de suas ligas, é que tem jogador que prefere não jogar lá porque que acha que é muito mais encheção de saco. Tá falando um bom português. Porque é um outro país. Apesar de serem países amigos, não precisar de visto para ir de um lugar para outro, é um outro país. Sempre que você viaja, você vai ter que passar numa imigração. Vai ter que passar na imigração na ida e passar na imigração na volta. Isso, tem jogador que não quer se sujeitar a isso. Caiu toda aqui a iluminação, ela estava zoando aqui, agora caiu de vez. Deixa eu acertar aqui. Tem time que... Tem jogador que tem que passar na imigração na ida e na volta, sempre que o time vai jogar fora de casa. Então, tem jogador que acha que a viagem fica cansativa, mais trabalhosa. E uma questão, às vezes, até mais forte que essa, na verdade, por um fato de ser outro país, é a questão da família. Porque tem jogador, sobretudo no caso do beisebol, tem muito jogador que não mora com a família, né? Ele vai, ao longo da temporada, ele fica jogando no time e uma família assim, mulher e filhos, mora numa outra cidade, muitas vezes na Flórida, no Califórnia, algum lugar um pouquinho mais de clima mais gostosinho ali, a família mora lá. E a família algumas vezes ao ano, ao longo da temporada, vai visitá-lo na cidade em que ele fica morando, porque é onde ele está jogando. Se você vai para o Canadá, isso é um pouco mais chato, porque tem mais trâmites ali no caminho, tudo. Às vezes a família tem que ir atrás de um
de uma burocracia ali para ver se consegue entrar, algumas questões ali. Se ele for mudar com a família, pior ainda, porque daí vai ter que toda uma questão de mudar mesmo, pro visto de permanência, tudo para morar no Canadá. Então às vezes ele nem quer se transferir pro Canadá. Se ele tem uma proposta ali para jogar num time de Toronto ou num time, sei lá, de Boston ou de Miami, vai para Miami, é mais fácil, vai lá, pega as coisas, pega a família, mete tudo na mala e se muda, né? Se mudar pro Canadá tem muitas coisas que ainda que tenha gente que facilita esse trabalho, né? Tem toda uma estrutura para isso, nem sempre é tão simples assim. Tem jogador que fica meio de saco cheio e prefere não ir para um time canadense por causa disso. Daí tem umas questões agora particulares aí dos times. No caso do beisebol, também tem uma questão que o Toronto Blue Jays, por uma questão geográfica, deu um azar de quase sempre briga por classificação diretamente com o New York Yankees e Boston Red Sox, que são dois dos times mais fortes do beisebol quase todo ano. Então eles têm uma luta meio inglória para conseguir uma vaga nos playoffs. O caso do Toronto Raptors nem tem tanto isso não, né? O caso do Toronto Raptors, a Conferência Leste era a mais forte da NBA quando os Raptors foram criados, mas hoje está longe de ser, né? E mesmo assim os Raptors penavam. Mas alguns dos melhores momentos dos Raptors coincidiram com momentos em que havia um time muito dominante do lado leste, então eles acabavam não conseguindo uma brecha para jogar, ainda mais considerando que o time acaba tendo essas dificuldades que eu acabei de mencionar para contratar certos jogadores, eles acabavam não passando, e o último desses obstáculos se chamava LeBron James. Então isso aí pega muitos Raptors. No caso do hockey, daí já é uma outra questão. O hockey é o esporte nacional do Canadá, né? Então os canadenses gastam muito mais dinheiro com o hockey do que os americanos. O apoio da torcida é muito maior. E os jogadores são canadenses, né? A maior parte dos jogadores é do Canadá. O Canadá revela muito jogador, né? No caso do basquete e do beisebol, são alguns jogadores canadenses na liga. No hockey é a maioria. Mas aí isso acaba sendo ruim para o Canadá, porque o hóquei no gelo é um esporte que na maioria das cidades americanas é um esporte secundário, é um esporte de menos destaque. E mesmo nas cidades em que o hóquei é muito forte, como Boston, Nova York, Detroit, muitas vezes é muito forte, mas não chega a ser o esporte número 1 da cidade, não é um esporte que dá mais atenção na cidade. Então, por exemplo, o Boston Bruins está na final, então agora a imprensa de Boston está toda em cima do Boston Bruins. Mas os times que mais chamam atenção no dia a dia são os Red Sox e os Patriots e os Celtics. Então, jogar hockey nos Estados Unidos tem umas vantagens em relação a ser mais tranquilo. O jogador não tem tanta pressão, o time não joga com tanta pressão, o treinador não joga com tanta pressão, a coisa é um pouco mais tranquila, dá para fazer o trabalho com mais calma. E no caso do Canadá, não. A imprensa é muito corneteira, pega muito em cima, os dirigentes acabam ficando muito volúveis por causa dessas reações. Então, planejamentos de longo prazo muitas vezes não acontecem. O Montreal Canadiens e o Toronto Maple Leafs são dois exemplos disso, né? Times que ficam tendo muita dificuldade de fazer certos trabalhos de longo prazo. Até Toronto Maple Leafs agora tá conseguindo aí montar um time de jovens aí que talvez venha forte nos próximos anos, mas é muito mais difícil trabalhar no Canadá, a mídia fica em cima, a torcida fica em cima, tudo. E tem muito jogador, mesmo os canadenses, que preferem não jogar no Canadá, porque eles não querem toda essa encheção de saco em cima deles, né? Eles até torcem para os times canadenses de infância, eles são canadenses, mas preferem jogar nos Estados Unidos, a coisa mais tranquila, você tem uma vidinha mais pacata, faz lá seu trabalho, a torcida, se o time estiver bem, a torcida vai incentivar, vai ser legal, você vai ganhar muito dinheiro no final das contas. Então, se não existe essa ansiedade aí, claro que alguns jogadores até querem jogar no Canadá, fazem questão disso porque gostam, porque são de lá, porque querem de repente ter essa marca de ser o jogador que tirou o time da fila, qualquer coisa assim. Mas isso tem se virado muito contra. As franquias canadenses, elas não estão conseguindo encontrar um bom balanço ali entre essa pressão e virar um incentivo para o resultado. A pressão, na verdade, acaba virando mais um peso que puxa para baixo os times. Então, isso tudo se misturando faz com que os canadenses tenham mais dificuldades de ganhar títulos, mesmo quando o cenário não deveria apontar isso, né? Eles deveriam ser mais competitivos. No final das contas, times de cidades americanas pequenas até, dentro desse universo, conseguem campanhas competitivas, né? O Carolina Hurricanes, o Tampa Bay Lightning foram campeões no hockey, o Anaheim Ducks foi campeão no hockey no gelo também, aí nesses 26 anos que o Canadá não vence. No caso
da NBA, o Cleveland foi campeão. Tudo bem que ter o LeBron James nascendo lá e querendo jogar lá faz diferença. Mas Cleveland foi campeão, o Miami foi campeão. Miami é uma cidade grande, mas não é uma cidade tão apaixonada por esportes assim. Não é uma cidade tão grande quanto Toronto, por exemplo. E o Miami foi campeão, conseguiu montar um time campeão. Coisas que o Canadá não consegue por causa de algumas dificuldades. E na verdade os times canadenses precisam muitas vezes encontrar um caminho ali para aprender a lidar com elas e ganhar títulos, e nem sempre conseguem. Não tem acontecido aí nos últimos anos. Vamos ver se o Toronto Raptors quebra um pouco essa lógica neste ano aí nas finais da NBA, tá? Mas é isso então, um videozinho aqui de esportes americanos para vocês, aí pegando um pouco o gancho aí que as finais da NBA tá chegando. Vou fazer um vídeo aí nos próximos dias aí também sobre NBA, um outro vídeo sobre NBA, mais em relação a próxima temporada, horário de jogos, essas coisas, tá bom? Mas é isso então, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho, e veja a playlist de esportes americanos, aí tem vários vídeos explicando esportes americanos. Vou deixar aqui, ó, aqui do lado vai ter um link para a playlist ali de esportes americanos, tá bom? Então é isso, então, um abraço e até mais.